Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o segundo vídeo da série Luz do Mestre, no qual eu estou trazendo pérolas de sabedoria que eu estou encontrando, indo buscar na minha biblioteca privada. São documentos antigos, uns mais antigos, outros mais recentes, mas são todos pérolas antigas. E hoje vamos conhecer os ensinos do mestre Kirpal Singh, um mestre indiano que iniciou, transmitiu, ensinou o método de contemplação da luz interior e do som interior. No vídeo passado nós conhecemos um pouco sobre os ensinos da mestre Shingai, que também ensina o método de luz e som. E hoje vamos conhecer um pouquinho sobre Kirpal Singh. Este senhor, a vida dele foi dedicada a ensinar este método e ele desencarnou numa prisão em 2016 em circunstâncias muito estranhas. Ele apareceu morto, sem sinais de violência externa ou interna, mas estavam faltando o coração e o estômago. Isso é muito interessante para nós examinarmos. Não é? Ele tinha sido preso em 1992, ou seja, já fazia mais de 20 anos que ele estava preso, porque alegadamente ele atravessou a fronteira para o Paquistão e aí foi acusado no meio de um caso de um atentado à bomba. Ora, eu pessoalmente duvido que ele tivesse envolvido, né? Mas incriminaram ele, prenderam numa prisão por mais de 20 anos e ele desencarnou em 2016. E quando foram fazer a autópsia, ele não tinha o coração nem o estômago. E não haviam sinais, quaisquer sinais de violência externa ou interna. E vamos ouvir a tradução de uma sessão de perguntas e respostas feitas ao mestre. E começa com a pergunta e depois tem a resposta. O que faz com que alguém se desvie desse grande caminho dourado da espiritualidade depois de encontrar o verdadeiro Deus-Homem e a sagrada iniciação dele? Aqui o Deus-Homem é o Mestre. Muitas pessoas têm a tendência de ver no Mestre Deus. E não devemos tirar julgamento disso, não é? A convivência com um ser iluminado faz-nos presenciar coisas muito maravilhosas. E ele responde: é o ego nos seres humanos que nos impede de iluminação espiritual. Ele pode ser aniquilado apenas por severa disciplina espiritual e um calendário sagrado de meditações sagradas, juntamente com profunda humildade reverencial. Às vezes, ambientes incompatíveis afetam o progresso espiritual dos queridos iniciados, que devem orar sempre pelo entendimento correto e pela graça divina. Durante a hora da meditação, ouço o som sem a técnica da meditação. Minha mente tende a se concentrar na técnica de meditação, mas sem técnica, ouço ondas sonoras. Depende da sua receptividade. Se você se sentir melhor sem a técnica da meditação, é difícil com as técnicas de meditação. Você parece permanecer consciente da técnica de meditação enquanto ouve a corrente sonora, o que mostra que sua atenção está dividida. Por favor, saibam com certeza que a corrente sonora interna não é o resultado de nossa própria percepção, mas a graça divina do Mestre, que pode ser experimentada por amor, a devoção e humildade. Você deve tentar fazer uma prática completa e exclusivamente de cada vez. Quando você ouve o princípio do som, enquanto está sentado em meditação, você não deve prestar atenção ao som, pois nesse caso a atenção está dividida.
Da mesma forma, enquanto estiver sentado para ouvir o som, se a luz aparecer, você não deve prestar atenção a isso. Se, no entanto, o som se tornar audível durante o dia, isso certamente manterá a sua atenção ocupada e evitará que seja desperdiçada em outras coisas. Mas você deve ouvir o som vindo do lado direito, fechando os ouvidos, pois nesse caso o som aproxima-se, cresce mais forte e finalmente venha de cima para puxar sua alma para o além. Já que a cor púrpura profunda é identificada como uma das divisões do plano astral, quando alguém vê essa cor em meditação, pode-se supor que alguém alcançou esse plano em meditação? A manifestação da luz sagrada dentro de variadas tonalidades não significa necessariamente que alguém atingiu um plano espiritual particular, pois é apenas um reflexo dessas regiões que se manifestam no estágio inicial. Pode, na melhor das hipóteses, indicar o pano de fundo espiritual interno do aspirante, que segue como nuvens de glória que vêm de Deus, que é o nosso lar. Como podemos nos tornar passivos e alcançar absoluta quietude e silêncio no interior para nos permitir obter a bem-aventurança da luz das luzes? Não há atalhos no caminho espiritual. O indivíduo tem de trabalhar pela felicidade espiritual. A mente, como o fogo, é um bom servo, mas um mau mestre. Enquanto estamos sentados para a meditação, temos que libertar a mente de todos os pensamentos e o intelecto de todo o raciocínio. Isso pode ser alcançado por uma revolução mental. O que no mundo está depois do nosso? Nada, nem mesmo o corpo, o aparato mental e a riqueza que se pode possuir. Esses são dados a nós mesmos, apenas para uso legítimo. Eles pertencem ao doador. Por que não entregá-los aos santos pés do homem divino ao atender à tarefa designada por ele? A saber, sentar-se no foco do olho e olhar amorosamente para dentro com devota atenção, repetindo mentalmente as palavras carregadas de poder. Muito devagar. Pode ser em intervalos, para não perturbar o olhar. Aos poucos, ele se tornará por prática um hábito e uma segunda natureza com você. E o poder mestre, acima, cuidará de você e, sem qualquer esforço da sua parte, você encontrará seu eu elevando-se acima da consciência corporal, na consciência de uma ordem superior. Amor, saudade e devoção são as notas-chave no caminho dos deuses. Na meditação ouço o som dos grilos e dos ruídos que se associam ao exterior. O que está acontecendo? O som dos grilos é o som mais baixo e o ruído exterior ouvido por você mostra que você não consegue se sintonizar completamente com a corrente sonora. Você não deve apreender nenhum acontecimento desagradável, pois esses são os enredos de sua própria mente que criam pensamentos semelhantes para desviar sua atenção de dentro. Qual o verdadeiro significado de palavra? Deus é sem palavras. E quando ele entrou em expressão, foi e é chamado de palavra, ou Nam, na terminologia de Satmat. É o poder da expressão de Deus que, quando manifesta, revela a luz divina de Deus e a corrente sadia do som, cujos contactos conscientes são concedidos pelo Mestre aos iniciados. Por favor, consulte o livro Nam ou Palavra para explicações exaustivas. Quais são os 5 Shabds? São estes os nomes carregados de poder? Os 5 Shabds são os vários tipos de sons ouvidos, denotando os vários planos espirituais até Sakkhand. De facto, a corrente sonora é uma, mas varia de acordo com a densidade dos reinos internos. Em Sakkhand existe o todo consciência. No segundo plano, a consciência é mais que Maya. No terceiro plano, Maya e consciência estão a par. No quarto plano, Maya é mais que consciência. E no quinto plano, Maya ainda é mais que consciência.
Os 5 nomes carregados denotam esses estágios. Por que é tão difícil ouvir Shabd? Shabd está reverberando em todos os universos vistos e invisíveis. A alma humana e o santo Shabd são da mesma essência divina. Aqueles que desenvolvem sua consciência interior por meditações regulares, fiéis e precisas podem escutar essa melodia celestial a qualquer momento que escolherem fazê-lo. Os novatos sentem algum problema em concentrar sua atenção no centro da testa e controlar cuidadosamente suas vibrações e pensamentos. Além daqueles que falam muito e desperdiçam sua preciosa energia em conversas ociosas e soltas, não podem ouvir essa melodia celestial. É a devoção e a atenção internas e unilaterais que concedem essa audição arrebatadora. A prática empreendida com perseverança invoca a graça divina e o iniciado pode ouvir o santo Shabdum. Por que alguém adia praticar Shabd quando é tão essencial para o progresso espiritual? A mente humana é moldada como tal pela providência que ressente o silêncio e aqui é tudo em seu centro, de volta entre os 2 olhos. É um agente de poder negativo ligado a cada alma humana e aprecia a externalidade. Não gosta de introversão. Além disso, gosta de prazeres sensuais, que não podem ser evitados facilmente. É a proteção graciosa do Mestre Vivo que ele concede o contacto consciente desta melodia celestial, ainda que os satsanguis não prestem atenção adequada a este aspecto mais importante da disciplina espiritual. Pode-se acrescentar que os entes queridos que estão absortos nas buscas de prazeres grosseiros de carne e matéria raramente chegam ao caminho sagrado, e se por acaso algum deles podem ser conduzidos ao Mestre e concedidos a iniciação, devido a alguns evolução kármica passada, eles não apreciam esta disciplina espiritual. O corpo humano é como um aparelho de rádio, onde essas melodias divinas estão sendo recebidas por todos os seres vivos. O Mestre Vivo é aquele que pode consertar todos os conjuntos danificados e nos conceder a maçaneta e o comprimento de onda em que esta canção celestial pode ser ouvida. Regularidade e constância, juntamente com o incansável serviço abnegado, com espírito de dedicação, são os principais fatores de ajuda para a prática dessa disciplina espiritual. A mente tem um conjunto variado de truques para soltar no iniciado para escapar dessa escuta. Em algum momento ele se apresenta como um amigo para persuadir o discípulo a impor obrigações familiares, etc. E o querido é pego no laço do apego. Em outras ocasiões ele se levanta em luta dura como um adversário formidável. Além disso, as tentações dos prazeres mundanos mantêm a mente constantemente oscilando e oscilando. O único ponto em que se pode encontrar descanso é no centro dos olhos, a sede da alma. O adiamento da prática de Shabd é uma doença antiga da mente humana, para a qual a graça divina do Mestre é mais essencial. As pessoas dizem que estão buscando a verdade, ou descobriram a verdade. O que essa palavra verdade implica nos ensinamentos dos Mestres? A verdade dos ensinamentos dos Mestres é uma ciência definida. É chamado palavra ou Nam. É um aspecto prático, é universal e para toda a humanidade. É o caminho natural de volta a Deus alcançado durante a vida. É um processo de autoanálise e autointrospecção, em que a experiência em primeira mão é dada pelo Mestre individualmente ou em uma classe, abrindo a visão interior para a luz interior, chamada a luz de Deus, e um contacto com o som ou o fluxo de vida audível ou a voz de Deus no momento da iniciação, mais ou menos de acordo com a receptividade e o pano de fundo de cada homem. O discípulo deve então desenvolvê-lo ainda mais, atribuindo tempo regularmente todos os dias com amor e devoção.
Quando um discípulo de um mestre vivo segue instruções na dieta, etc., mas não obtém a corrente sonora nesta vida, ele ou ela deve retornar por 3 vidas adicionais para alcançar a autorrealização? Não. Não é necessário retornar para um iniciado que não possa sintonizar a corrente sonora sagrada para retornar. A corrente sagrada do som é o princípio muito estimulante e está presente em todo o ser humano. É uma verdade fundamental e não deve ser negligenciada. Se, no entanto, alguém pode ouvi-lo mesmo após as sessões dadas pelo mestre vivo para a iniciação, deve haver uma falha na tentativa. A possibilidade de futuras encarnações pode ser descartada pelo desenvolvimento gradual da devoção amorosa ao poder mestre e pela aversão pelas posses mundanas. A variação na intensidade é por causa do grau de devoção ou atenção? A variação da intensidade na corrente sonora não deve a nenhum desses 2 fatores, mas depende da sua receptividade interior. O sagrado Shabd está reverberando em todo o universo, mas não pode ser ouvido sem a orientação e graça do Mestre. Embora a dedicação unilateral e a atenção interior sejam úteis para isso, ninguém pode atribuir essa felicidade divina aos seus próprios esforços. Por melhor que sejam estes, olhem para fora. O som deve ser ouvido no assento da alma, na parte de trás dos olhos, que se aproximará, ficará mais forte e finalmente virá de cima. Se você seguir o som até o local de onde vem, ele se tornará fraco e por isso desaparecerá e desaparecerá. O que causa ou como se pode superar o vazio após cerca de 30 minutos de concentração? O pensamento é a tônica do sucesso. A inversão, com a ajuda da repetição de nomes carregados de poder, leva à retirada interna das correntes sensoriais do corpo abaixo para o foco do olho. Então começa a segunda fase de dhyana, a contemplação. Isso pode ser alcançado absorvendo-se a atenção da luz divina interior, tanto que você se esqueça completamente. O vazio, após cerca de 30 minutos, sentido por você, é devido à sua falta de prática sustentada e absorção dentro. É pelo esforço e disciplina espiritual estritos que o corpo humano é purificado das impurezas da mente e assim pode permanecer em sintonia com o sagrado Nam no centro dos olhos. O sem forma ou o sol como luz também considerou a forma do mestre? Sim, é a forma astral do poder mestre. E quando se atinge proficiência neste princípio, a forma radiante interna do mestre manifesta-se no devido tempo. É verdade que um discípulo não adquire nenhum progresso espiritual em meditação por pelo menos 5 anos? É incorreto pensar que o progresso espiritual não pode ser obtido por pelo menos 5 anos. Aqueles que não estão prontos não são conduzidos ao gracioso mestre vivo, nem são iniciados nos mistérios do além. Aqueles que são iniciados obtêm alguma experiência de luz e som para começar. No entanto, o progresso varia de acordo com o histórico passado. E por causa disso, alguns podem progredir rapidamente e outros podem ficar para trás. Mas há esperança para todos. É uma programação simples, mas árdua, que é facilitada pela graça do Mestre. Quando uma alma fez seu assento no foco do olho, não é o Mestre que está sentado no foco do olho? Não. Quando a alma é completamente retirada para o foco do olho, o contacto com o sagrado Shabdum deve ser obtido. Alma e Shabdum são da mesma essência divina. A forma radiante do Mestre manifesta-se às vezes para assegurar aos iniciados que ele está com ele ou ela. Como o homem pode libertar seu corpo de toda a negação e alcançar a perfeição ou quase a perfeição? O homem pode libertar seu corpo de toda a negação e alcançar a perfeição recorrendo à severa disciplina, autocontrole e meditações regulares fielmente sob a orientação do Mestre Perfeito. O que é o sono de yoga?
É um sono em que a alma desce aos chakras inferiores e adormece profundamente, e às vezes vê sonhos. Acontece quando pensamos em alguma ideia fixa. Os mestres não defendem ou encorajam isso. Eles aqui estão falando de viagem astral. Várias vezes eu adormeci e fui sacudido por um tremendo rugido agudo do lado direito e flashes de luz. Eu não conseguia mexer o corpo. O que é isso? As correntes sensoriais do corpo abaixo são retiradas até ao foco do olho com a ajuda do sagrado Nam. O afrouxamento do olhar interior para o foco do olho resulta em sono, como você experimenta. Durante este período, a surate, ou a atenção, desliza para o gânglio da garganta em vez da ascensão interna. As revelações divinas da luz sagrada e da corrente sonora o despertam e você sente a dormência ou rigidez do corpo abaixo. Como posso evitar dormir durante as meditações? Às vezes pareço mergulhar em um tipo de sonho e, no entanto, não pareço realmente estar dormindo. Às vezes, com toda a vontade do mundo para meditar, é difícil lembrar que estou meditando, por causa desse tipo de estado de sonho que me domina. O sono, durante as meditações, pode ser evitado mantendo-se o olhar interno constantemente fixo no meio do que você vê dentro e a repetição mental de nomes sagrados carregados de poder. A ser feita muito lentamente, pode ser em intervalos para que o olhar interior não seja perturbado. O sono ou os pensamentos perdidos só se intrometem quando o olhar ou a atenção interior é afrouxada. E requer muito esforço extenuante para desenvolver o hábito de ficar totalmente desperto e plenamente consciente durante as meditações. Permanece o facto de que, quando vamos dormir ou meditarmos plenamente, a alma é coletada no assento da alma que está no fundo dos olhos. Enquanto no estado anterior a alma desce ao centro da garganta, quando ela vê sonhos e entra no plexo solar quando entra em sono profundo, no último caso o corpo dorme, mas a alma permanece consciente e ascende aos reinos superiores e desfruta dos voos conscientemente. Um é chamado de sonho e o outro é dominado de visão. No sonho você tem simplesmente uma ideia nebulosa do que viu, e não no momento de sonhar. O profeta Maomé, quando perguntado sobre o sono, disse: "Meu corpo dorme e minha alma não dorme." Guru Nanak diz que tal alma permanece sempre desperta e nunca é vista dormindo. O discípulo vê Deus em sua meditação? Ninguém pode ver Deus absoluto. A expressão de Deus chamada palavra ou Nam manifesta sob a forma do princípio da luz e do som, que pode ser visto e ouvido com os olhos interiores e ouvidos internos, com a ajuda e a graça de um mestre competente. Ele tem uma função dupla, um de Kal e outro de Dayal. Os maometanos designam estes pelas palavras Shaitan e Reman, enquanto os zoroastrianos usam o termo Harman e Armuzd. Estes podem ser chamados de negativos e poderes positivos, ambos aspectos do único grande e indiviso Deus. O poder negativo, Kal, Shaitan, Harman, representa o poder que está se manifestando, trazendo toda a criação à existência. E o outro, Dayal, Rahman e Harmuzd, poder positivo, representa o poder de inversão, trazendo a alma de volta à sua existência. Fonte. Estes, então, são os poderes centrífugos e centrípeto que operam em toda a criação. A mente é um agente do poder negativo e sempre traz um para o mundo exterior. Por outro lado, o contacto com a palavra divina interior leva a alma de volta a Deus, que é sem palavras ou absoluto. Embora a mente seja ativada pela alma, ela veio dominá-la. Mais uma vez, a mente é mais controlada pelos sentidos e pelas faculdades externas, que por sua vez nos arrastam para o campo dos prazeres sensuais nascidos de nossos apegos aos objetos sem sentido.
O Mestre nos diz como retirar a corrente da alma por meio da concentração no centro de nosso ser e nos concede contacto com a palavra divina que está dentro e qual é o caminho para Deus. O poder negativo mantém no controle a criação, em expressão ou manifestação. Mas uma vez que a alma entra em contacto com a palavra divina, ela é libertada da escravidão da mente e da matéria com a ajuda e a graça do Mestre, e é libertada das garras do poder negativo. Por que a mente esquece a felicidade? O esquecimento é o principal atributo da mente humana. É devido ao maia grosseiro, ao materialismo, que nos esquecemos da felicidade interior e somos tomados pelos impulsos sensuais. Quando a consciência interior cresce gradualmente, a mente esquece suas forças inferiores e desfruta perpetuamente da felicidade interior com a graça do Mestre. Quando a dor nas pernas é insuportável, em qualquer asana, depois de 40 e 60 minutos em meditação, e quando as coisas realmente começam a se abrir, como isso é superado para que eu possa me retirar completamente? Você deve se sentar em qualquer postura relaxada, mas reta. Não haja tensão no corpo e você não deve mudar a sua postura. Não preste atenção ao corpo abaixo, nem pense em subir para o centro do olho. Deixe tudo para o poder do Mestre, trabalhando-se em sobrecarga. Apenas mantenha sua atenção constantemente fixada no centro do olho, enquanto repete mentalmente os nomes carregados de poder em intervalos, para que o olhar interior não seja perturbado. Você não sentirá nenhuma dor e a luz interior brotará. Prática faz um homem perfeito. A meditação sagrada não deve ser uma rotina mecânica de apenas sentar-se por um certo tempo, mas deve ser de devoção amorosa, corantes em humildade reverencial, quando você fica de pé na porta do divino do Senhor. As aberturas internas que dizem estar caindo para o seu lote no fim de 40 e 60 minutos de meditação serão desfrutadas muito antes, renunciando à sua vontade. Às vezes, quando não estou nem meditando, posso ouvir o som? É um presságio auspicioso e mostra sua crescente receptividade. A corrente sadia do som torna-se audível por meditações regulares, fiéis e precisas, sem fechar os ouvidos. Isso mantém a atenção do iniciado envolvido, mas o som deve ser ouvido, fechando-se os ouvidos regularmente. O que se aproximará se tornará mais forte e, em última análise, virá de cima para elevá-lo ao além. Está tudo bem se eu tiver vislumbres interiores visuais enquanto estiver sentado em Bhajans? Uma coisa deve ser feita de cada vez. Você deve tentar absorver completamente sua atenção, sua luz divina, olhando para o meio dela ou ouvindo a corrente sadia do som, vindo do lado direito com atenção arrebatadora. Se você fizer as duas práticas juntas, a atenção será dividida. Ele aqui está falando na meditação na luz interior e no som interior, que deve ser feita uma de cada vez. Não devem ser feitas as duas ao mesmo tempo. Nem dá. Porque nenhuma das visões da forma radiante do Mestre permanece e também porque muitas tentativas não produzem nenhum resultado. Talvez minha atitude seja ingrata, porque o rosto ou a forma do Mestre se dissolve quando tento distinguir as características. É devido à falta da sua receptividade que se desenvolveria por meditações prolongadas e muita devoção amorosa. Você simplesmente mantém seu olhar constantemente fixo enquanto observa atentamente e minuciosamente o que vê diante de você. Suas chamadas tentativas equivalem a uma forte tendência a ter uma coisa ou outra que deve ser evitada ao se resignar à sua vontade e prazer de abençoá-lo com o que for considerado melhor para o seu progresso espiritual. A dissolução da forma do Mestre, quando você tenta distinguir os recursos, é devido à sua interferência intelectual, que precisa ser silenciada. Certa vez, enquanto estava sentado em Bhajan, tive uma visão da sua forma radiante que se transformou em inúmeras formas de outros mestres e de volta a sua. Os devotos estavam agrupados ao redor do Mestre.
Todos estes apareceram perto, mas longe. Eu não poderia me livrar da minha escravidão para me juntar a esta companhia santa. Eu também queria. Eu me senti triste e feliz ao mesmo tempo. Tais visões raras denotam seu amor e proteção graciosos sendo estendidos a você. Além disso, mostra que o poder mestre, trabalhando no polo humano do mestre vivo, também trabalha nos polos dos outros. Ele é um em todos e todos são um nele. Você é aconselhado a recorrer à repetição dos nomes carregados de poder durante tais revelações, quando as manifestações interiores se tornarão mais estáveis com a graça do mestre. A felicidade serena derivada desta manifestação divina é auspiciosa e deve ser assimilada com gratidão. Espero que tenham gostado, meus amigos, desta sessão de perguntas e respostas com o mestre Kirpal Singh, que também dá iniciações no método de luz e som. Algumas partes a tradução não estava assim tão bem feita, eu procurei traduzir da melhor forma possível. E até à próxima! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!